Comparando as bancas, período composto. Bom, para iniciar isso daqui, né? Você precisa saber que quais são as orações mais pedidas? São as coordenadas, né? Raramente as assindéticas. Por acaso, Quadrix 2023 pediu as assindéticas. Não, acho que pediu sindética, depois nós vamos ver. Bom, enfim, as coordenadas, as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas, né? Adjetivas têm pronome relativo, as adverbiais indicam circunstância, e o que nos interessa saber em relação à oração subordinada substantiva é que eu tenho a conjunção integrante. E que toda a análise, né, da oração subordinada, eu vou conseguir saber, eu vou conseguir classificar a oração subordinada substantiva partindo da oração principal. A dica estará sempre na oração principal, mas não são orações tão pedidas em provas, tá? As substantivas não, mas você precisa saber, porque você precisa encontrar a conjunção integrante, a palavrinha que é fundamental. Então, segue a saga e bora lá. Comparando as bancas, período composto, Quadrix nível médio. Veja só, vamos já direto ao comando. As orações do trecho, seja do frescor, da água batendo no corpo, das brincadeiras na praia, de velejar, de nadar, de experimentar, um bom pescado, são coordenadas sindéticas aditivas. Então vamos lá. Primeira análise, coordenadas. Se são coordenadas, elas possuem independência sintática, correto? Sindéticas. Se são sindéticas, sim, elas possuem conjunção. E se são aditivas, eu terei que ter a conjunção e ou nem, né? Aditiva, pense sempre em encaixar a conjunção e. Eu posso encaixar. Então veja o que aconteceu aqui. Seja do frescor da água batendo, seja do frescor da água batendo, que bate. Aqui eu tenho uma oração da água que bate, adjetiva reduzida de gerúndio, né? E adjetiva restritiva porque não tem pontuação. Das brincadeiras, das brincadeiras na praia, de velejar, de nadar, de experimentar, olha o que aconteceu. Aqui eu nem tenho outra oração porque eu não tenho verbo. Para ter oração eu preciso ter verbo. Você está vendo aí alguma conjunção sindética aditiva? Não tem, não há. Nós temos aqui o verbo bater, aqui a água que bate, que nós temos uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Peguei pesado? Não peguei pesado, não. Se peguei, você está precisando estudar mais, né? E isso nós iremos fazer juntos. Então, resposta está errado, porque eu não tenho, em hipótese alguma, né, conjunções coordenadas aditivas. Quais são as conjunções coordenadas aditivas? As principais, e nem, né? Mas também pode aparecer não só, mas também, mais ainda, como, assim, indicando adição. Mas sempre você poderá encaixar a conjunção e, tá? Não é o caso. Resposta: Quadrix 2023, errado. VUNESP 2023. Olha, eliminamos. Vamos lá. Se a chuva chovia mansa o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Opa! Se a chuva chovia mansa, caso a chuva chovia mansa, caso a chuva chovesse mansa, se a chuva chovia mansa, eu já sei que isso daqui é uma condição. Então, eu elimino a C, porque concessão são ideias contrárias, caberá sempre embora, não é o caso. D e E, tempo e tempo, não. O C não indica tempo.
né? Não cabe a pergunta quando, elimino. Já ficamos entre a alternativa A e a alternativa B, porque eu sei que indica condição. Agora me resta saber se a segunda oração, o amor da mãe se revelava, parará, 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 se esta segunda oração aqui indica causa ou consequência. Para indicar causa, eu tenho que fazer a pergunta por quê? Cabe? Não. Se a chuva chovia manso o dia inteiro, por que da mãe se revelava com mais delicadeza? Não. De modo que o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. Então, de modo que eu tenho uma consequência. Em resposta, alternativa A, eu tenho condição e tenho uma consequência, porque posso encaixar a locução conjuntiva de modo que. Resposta, alternativa A, por eliminação, chegamos. 3. Freud, TRT. Freud, uma vez, recebeu uma carta de um conhecido pedindo conselhos. Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por. Pense aqui comigo. Freud, uma vez, recebeu uma carta de um conhecido. Tá, isso aqui é uma oração, porque eu tenho um verbo, certo? Recebeu. O verbo é recebeu. Beleza, até aqui tá tranquilo, Duda. Tá, depois também tá tranquilo. Primeira etapa. De um conhecido, isto não cabe. Então ela não é substantiva. De um conhecido, o qual? Opa, Freud uma vez recebeu uma carta de um conhecido que lhe pedia conselhos. O conhecido pedia conselhos, então, está retomando conhecido. Se está retomando conhecido, eu posso encaixar o pronome relativo que. E esse conhecido tem função de sujeito, porque o conhecido é que pedia conselhos, não é? O conhecido pedia conselhos na carta. Então, eu posso substituir por através de que se pedia? Não, porque através de que não retomaria o conhecido, mas sim a carta. Que ele pedia? Claro que sim, posso encaixar o pronome relativo muito bem, porque retoma o conhecido que pedia conselhos. Da qual não tem de onde aparecer essa preposição de. Onde? Que onde? Não é lugar fixo, não posso usar. E a alternativa é em que se pedia conselho, a preposição em não foi pedida. Elimino, elimino, elimino e chego na alternativa B. Então, vamos lá. A dica é para você desenvolver uma oração, né, que isso muitas bancas estão pedindo, né? Desenvolver a oração. O que você tem que fazer? Primeiro, para a oração ser reduzida, ela precisa estar na forma nominal do verbo. Essa forma nominal será ou um gerúndio, ou um particípio, ou um infinitivo. Fechou? Beleza? E para eu desenvolver essa oração, o que eu tenho que fazer? No caso das substantivas e das adverbiais, eu tenho que colocar a conjunção e conjugar o verbo, tá? Eu preciso conjugar o verbo, tirar da forma nominal, porque eu coloquei a conjunção. Já no caso da adjetiva, eu encaixo o pronome relativo, né? Eu encaixo o pronome relativo e também conjugo o verbo. É isso. Isso é desenvolver a oração. Então, através de que, se o relativo retomasse carta, da qual não foi pedida preposição, onde não retoma lugar e em que se pedia, aí se retomasse carta. Já especifiquei aí bem bonitinho. Vamos pensar juntos nas duas estruturas possíveis para que você possa entender melhor. Aí eu coloquei se retomasse carta ou se retomasse o conhecido. No primeiro caso,
Freud, uma vez recebeu uma carta de um conhecido, o qual lhe pedia conselhos. Aqui retoma conhecido. Se fosse Freud uma vez recebeu uma carta em que um conhecido lhe pedia conselhos, aí retomaria a carta. Ou Freud uma vez recebeu uma carta através da qual um conhecido lhe pedia conselhos, aí retomaria a carta também. Percebeu? Então, é muito importante você saber o que é que está retomando e o que eu consigo encaixar. Tá bem? É isso. Próxima aula, período composto 2.